e faz do mesmo modo. Amém? Amados, qual é o lema da nossa igreja? Vamos melhorar. Qual é o lema da nossa igreja? Amar a Deus e servir pessoas. Amém. E é sobre isso que eu queria falar essa noite. Como amar a Deus e servir pessoas. Amados, o verdadeiro amor, ele se manifesta, não é quando eu falo que amo a Deus. Não é quando eu falo que amo a Deus através de canções, através de palavras. Mas o verdadeiro amor se manifesta no serviço prático às pessoas. Porque a Bíblia diz, se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu próximo, eu sou mentiroso. Então não adianta eu falar que amo a Deus, se eu não consigo me relacionar com o próximo. Se eu não consigo ajudar o próximo. Talvez você veio aqui para ouvir uma palavra e Deus vai te direcionar para uma outra área da sua vida, que Deus precisa curar a sua vida, assim como tem curado a minha nessa área. E vamos lá, amados. Este homem, a Bíblia vai dizer que ele era um advogado da lei. Advogado estuda muito, ele era um doutor da lei. E aí ele tenta pegar Jesus. Ele tenta, armar uma armadilha para testar Jesus. E a pergunta dele revela algo muito importante, amados. Ele pergunta o quê? O que eu preciso fazer para herdar? Me ajude, vamos lá. Para herdar a vida eterna, o reino de Deus. E aí, amados, Jesus responde com outra pergunta. Ele fala, o que você entende da lei? Como que você lê? E aí ele responde tudo certinho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim, não tem problema, faz isso e você vai viver. Mas olha só, irmãos, o que eu aprendo aqui? Este homem era conhecedor, mas ele não era prático. E para Deus, irmãos, não adianta a gente conhecer a palavra. Para Deus não adianta a gente falar que ama a Deus, se nós não praticarmos, irmãos. Amados, uma das coisas que eu aprendo aqui, o problema não era o conhecimento, o problema é sempre a prática. Tem alguém aqui que está entendendo, começando a entender? Amados, eu sou teólogo, mas não adianta nada eu conhecer de teologia se eu não praticar. Amados, não adianta você falar que fez doutorado, mestrado, se não houver uma prática, não muda nada na sua vida. Amados, aprenda uma coisa. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui: amar a Deus é total. Não adianta você querer amar a Deus só no domingo ou só no dia da sua célula. E aí eu vou forte agora, irmãos, versículo 27. Olha só. E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus, e respondeu tudo certinho. E aí, amados, o que Deus está falando aqui através desse homem? A gente precisa amar Deus, irmãos, de todo o nosso coração. A gente precisa amar Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas verdades aqui, amados, o amor a Deus não pode ser parcial, ele tem que ser completo. Como assim, pastor? Olha só, irmãos, aprenda algo aqui. O amor, ele envolve algumas coisas, e a primeira delas é emoções de todo o seu coração. As nossas emoções têm que estar voltadas para Deus. Tudo que você for fazer tem que estar voltado para Deus. Segunda coisa, alma e espírito. Terceira coisa, ações. Ele fala de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O que a gente precisa entender, irmãos? Se não gastarmos força, energia para amar a Deus e as pessoas, não vai adiantar de nada. Vou fazer uma pergunta para você: amar é fácil? Vou perguntar só para os casais aqui. Levanta a mão os casados, por favor. Levante a mão, tá com medo aí? Quem é casado, levanta a mão. Bora, irmão, levanta, tá com preguiça? Bora. Amados, é fácil amar? Agora eu vou melhorar. Você que é filho, você que é irmão, levante a mão comigo. Olha só, é fácil amar? Responde para mim. Tem que gastar energia ou não tem? Tem que gastar força ou não tem? Amados, amar dá trabalho. Amar não é uma coisa para qualquer um, irmãos. E aí nós precisamos entender algumas coisas aqui, irmãos. Nós precisamos também com os nossos pensamentos, o nosso entendimento tem que estar voltado para Deus. Então aqui eu vou te falar algo. Os irmãos estão aqui servindo e não preste atenção neles. Só pega só algo e presta atenção no que eu vou te dizer. Não basta só ir à igreja, não basta só ir a uma célula. Amados, o que Deus quer é que nós tenhamos o amor a Ele como prioridade das nossas vidas. Talvez você veja aqui para ouvir uma palavra direcional para a tua vida, para a tua semana. Eu vou te dizer, os teus problemas vão se resolver 99% se você praticar o amor a Deus e ao próximo. Tem alguém aqui que está entendendo? Se nós praticarmos o amor a Deus e ao próximo, 99% dos nossos problemas serão resolvidos.
99%. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, lá em 1 Coríntios, não adianta você pegar o seu dinheiro, vender o seu apartamento, a sua casa e dar aos pobres. Não adianta você queimar o seu corpo, e não vai adiantar nada se não tiver o quê? Amor. A Bíblia diz que Deus é. Não adianta, amados, a gente vir aqui adorar o Senhor, chorar, se render, se lá fora nós não conseguimos amar as pessoas. E aí é uma parte que é doída, irmãos. A gente tem uma coisa dentro de nós que se chama egoísmo. Isso é de todo ser humano. Depois do pecado, o egoísmo entrou nele. E aí muitas das vezes ele não consegue amar o próximo. E aí ele começa a dizer para Deus que ele ama Deus. Aí sabe o que Deus pensa? Que amor é esse que você não consegue demonstrar naquele que eu criei a minha imagem e semelhança? Tem alguém que está entendendo aqui em nome de Jesus? Então vamos começar a pregar agora, né? Vamos lá. Segunda coisa que eu aprendo: quem ama a Deus não ignora pessoas. Amados, versículo 30 e 32 eu não vou ler, que nós já lemos. Mas a cena é um homem que estava o quê? Caído, o que mais? Ferido, machucado, à beira da morte. Aí, amados, presta atenção, um sacerdote que estava na casa de Deus, pregando a palavra, intercedendo entre o povo e Deus, que lá ia sacrificava os animais e perdoava os pecados das pessoas. Este homem sai da igreja, sai do templo, passa e tem um homem caído, o que ele faz? O que ele faz? Passa direto. Aí tem um levita cantando, tu és digno de tudo, nada vai roubar a tua glória. Nada contra os levitas aqui, tá, irmãos? Não é indireta para ninguém, só estou ilustrando. A ele a honra, a glória, o louvor. Eu amo a Deus, né? Tu és santo. Imagina eles cantando aqui, ministério de louvor. Aí eles passam, tem um homem caído, o que eles fazem? Passam de lado. Aí eu te falo, irmãos, adianta ir à igreja? Adianta ser levita? Adianta ser sacerdote? Adianta ser pastor? Adianta ser líder? Se nós não praticarmos o que nós aprendemos aqui, não adianta de nada. E eu vou pegar mais pesado agora com os casais. Às vezes tem casais que não conseguem se amar, se respeitar, se aturarem. Porque casamento não é fácil, irmãos. É um lapidando o outro todos os dias. E eu fico imaginando, se nós às vezes não conseguimos amar o nosso cônjuge, imagine amar alguém que está caído na beira do asfalto. Será que doeu um pouquinho aí alguém? Vamos mais longe. Ambos viram e não ajudaram. Lição, irmãos, para as nossas vidas: religiosidade não garante o amor. Não adianta, irmão, eu vim aqui, estar de terno, pregar bonito para você, se quando eu sair desse altar eu não praticar, irmãos. Não adianta nada, amados. Sabe por quê? Porque Deus quer prática. Amados, o que nós podemos aprender aqui, irmãos? Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso servir, mas eu fico imaginando Deus. Irmãos, eu imagino Deus, saímos de uma célula, saímos de um culto, e passamos por pessoas, e talvez elas não estejam caídas como este homem morto, mas estão passando por depressão, crise de ansiedade, estão pensando em tirar a própria vida. Tem pessoas que estão tristes, angustiadas, decepcionadas, e nós não damos atenção, irmãos. Sabe por quê? Sabe o que nós falamos hoje? Pastor, está muito corrido, a minha vida está muito ocupada. Sabe o que eu vou te falar? Naquele grande dia, Deus não vai perguntar dos seus diplomas, de quantas casas você comprou, de quantos carros você tem, o que você adquiriu. Sabe o que Ele vai te perguntar? Quantas almas você cuidou, quantas pessoas você curou, quantas pessoas você passou azeite e vinho nas feridas delas. Será que tem alguém que está aqui comigo? Amém? Vamos lá. Aplicação para as nossas vidas, irmãos. Amar a Deus sem amar pessoas é contradição. Nós declaramos todo domingo aqui: amar a Deus e servir pessoas. A melhor forma de demonstrar amor por alguém é quando nós servimos ela. Eu vou te falar uma coisa: quando nós estamos lavando uma louça, eu já falei isso em outras ministrações, você está amando a Deus e servindo pessoas, porque você está lavando a louça e alguém depois vai ter aquela louça limpa para usufruir. Quando você está trabalhando no seu trabalho, seja de faxineiro, de cozinheiro, seja advogado, seja doutor, você está amando a Deus e servindo pessoas. Você que trabalha de Uber, quando você leva alguém de um lugar para o outro, você está amando a Deus e servindo pessoas. Porque amar a Deus e servir pessoas não tem a ver com estar na igreja, tem a ver com aquilo que nós fazemos fora das quatro paredes. Vamos lá, pastor.
Nós não podemos cair em contradição, irmãos, no laço de Satanás. Talvez você me fale, pastor, mas nos dias de hoje é difícil amar. Tem tanta pessoa egoísta, tanta pessoa hipócrita. Vai me falar uma coisa, no tempo de Jesus era diferente? A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus vai para a cruz, todos os homens caíram fora. E Jesus deixou de amar eles por causa disso, irmãos? O que Jesus ensina para nós, irmãos? É melhor amar o nosso amigo ou o nosso inimigo? Porque amar os nossos amigos são fáceis, irmão. E aí Deus está mandando dizer para alguém aqui, tem alguém no seu local de trabalho, tem alguém na sua família, que você acha que é pedra no teu sapato, e Deus está mandando dizer, é essa pessoa que é para você começar a orar por ela, é essa pessoa que é para você chegar até ela, e ser canal de bênção na vida dela. Ah, pastor, é difícil porque ela é arrogante, então seja diferente, seja um bom samaritano na vida dela. Amados, é forte isso. Deus não precisa de pregadores, de cantores, de tocadores. Sabe o que Deus precisa? De homens e mulheres que tenham o amor de Deus carregando dentro do seu peito. Pastor, é difícil? É quase impossível nos dias de hoje. Não, se nós pedirmos a ajuda do Espírito Santo, é possível. É possível, irmãos. Sabe por quê? Porque não tem a ver conosco, porque nós somos egoístas, eu entendo. Mas quando a gente se deixa encher do Espírito Santo de Deus, quem controla as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. O nosso problema, e nós somos ministrado muito isso lá no conferência, é que nós não queremos buscar o Senhor. Quanto mais perto de Deus, o que eu faço, irmãos? O que eu transmito para as pessoas? Quanto mais perto do mundo, o que eu transmito para as pessoas? O mundo. Quanto mais perto de Deus, o que eu transmito para as pessoas? Deus. Então qual que é o segredo então para que eu possa conseguir praticar o amor? Eu estar sempre buscando a Deus. A Bíblia diz, irmãos, sede santo, porque eu sou santo. E santidade não tem a ver com regras. Santidade não tem a ver com, eu não posso isso, não posso aquilo. Santidade tem a ver com cada vez mais nos parecer com Jesus, irmãos. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos. O amor verdadeiro age. Versículos 33 a 35. O sacerdote passou e foi embora. O levita passou e foi embora. Mas o samaritano, ele tinha obrigação de parar, irmãos? Porque a Bíblia diz que os judeus e os samaritanos não se davam. Ele tinha obrigação de parar, seja sincero comigo. Mas ele parou porque alguém mandou ele parar? Amados, é isso que eu aprendo aqui, lindo, irmãos. Esse bom samaritano, e aí eu quero profetizar sobre a nossa igreja, irmãos. Eu quero criar aqui uma cultura do amor nessa igreja, porque eu creio, irmãos, que onde há o amor, ela multiplica, ela cresce naturalmente. E aí eu quero profetizar sobre as nossas vidas, irmãos. Nós vamos ser esses bons samaritanos que vamos passar, vamos ver as pessoas, vamos sentir, mas também vamos agir. Sabe por quê, irmãos? Tem algumas atitudes que o amor demonstra. A primeira delas, marca aí. Ele teve compaixão. Ele parou. Ele olhou. Ele viu o próximo, irmãos. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Ele se aproximou. Os outros passaram longe. Ele parou de um lado e foi lá, irmãos. Ele se aproximou, ele cuidou das feridas, sabe? Ele passou azeite, ele passou vinho. Amados, ele gastou dinheiro. Vai dizer que ele põe no cavalo dele, leva até a hospedaria. Ele investiu recursos. Vai ter tempo que você vai precisar investir recursos na vida de alguém para curar ela, as feridas dela. Ah, pastor, mas eu estou tão duro. Amado, quanto mais semeamos na vida dos outros, mais Deus nos dá abundância. Outra coisa, irmãos, ele assumiu a responsabilidade. Já que ele parou, ele poderia falar assim, tá aqui na hospedaria, já paguei, vou embora. Não poderia ser assim, irmãos? Concorda comigo? Já fiz a minha parte, né, irmão? Agora vou embora, já fiz não. Ele fala assim, se ele gastar alguma coisa a mais, amanhã quando eu voltar eu pago. Assumiu a responsabilidade. A minha pergunta é, se hoje nós passarmos por alguém caído, qual vai ser a nossa atitude? E quando eu estou falando de caído, não estou falando de um morador de rua só. Estou falando de pessoas que convivem conosco. Que você está tão ocupado com as suas coisas, que não consegue olhar ao seu redor. Pessoas caídas, feridas, machucadas, traumatizadas com a igreja. Porque infelizmente, irmãos, a igreja ela tem sido, em vez de ser um lugar de cura, de bons samaritanos, tem sido lugar de levitas e sacerdotes, que não estão nem aí.
Mas eu quebro todo esse mal, toda essa maldição sobre o nosso ministério. Nós vamos ser uma igreja de bons samaritanos. Nós vamos ser uma igreja, irmãos, que nós vamos demonstrar amor. Porque o Senhor vai nos transbordar de tanto amor, irmãos, que quem chegar aqui com ódio, com inveja, com rancor, ele vai chegar, ele vai ser convertido. Ele vai ser, sabe, vai ser transbordado a sua vida na vida dessa pessoa. Eu creio no nome de Jesus, irmãos. Amor, irmãos, não é sentimento, amor é ação. Não adianta, minha esposa, ela falou muito isso, não adianta você falar que ama se você não demonstrar. Não adianta. Fica só da boca para fora. Uma pessoa que fala assim que vai mudar e continua praticando as mesmas coisas, o que ela está dizendo? Que ela não ama, que ela não se arrependeu. Amados, nós temos que agir. Nós, sabe, já tem pessoas demais passando sem parar, sabe, sem se importar com o próximo. Nós não podemos ser esses. Amados, eu sei que talvez você veio aqui querendo ouvir uma palavra ministerial, mas amados, se nós praticarmos essa palavra que o Senhor Jesus está nos ensinando, amados, os nossos problemas serão resolvidos. Porque quem transborda amor, recebe amor. Quem planta amor, colhe amor, irmãos. Eu não sei se vocês entendem, mas eu não peço para ser rico, irmãos, de dinheiro. Eu peço para ser rico de amor e de pessoas ao meu redor que amem a Deus. Porque se eu tiver isso, irmãos, eu não preciso de riqueza. Se você tiver isso, você não precisa de dinheiro. Ah, pastor, a gente não precisa comer? Precisa. Mas onde tem amor, irmãos, a graça de Deus, ela vai superabundar sempre. Aplicação para as nossas vidas, irmãos. Amar dá trabalho. Esse homem teve que parar, ele mudou a sua rotina. Concorda comigo, irmãos? Ele tinha um destino, ele tinha uma agenda, irmã. Só que ele para, ele muda a agenda, ele pega esse homem, põe aqui, ele põe no cavalo dele, leva na hospedaria e fica lá. Olha só, irmãos, amar dá trabalho, amar custa tempo. Esse bom samaritano, ele abriu mão do seu tempo. Amados, amar custa energia. Ele teve que pôr alguém no ombro. Não é fácil carregar pessoas no ombro. Vai ter momento que Deus vai colocar pessoas na sua vida a que você realmente tenha que carregar. Ah, pastor, mas eu já fiz isso, isso e isso. Ei, será que Jesus desistiu de você? Por que você vai desistir das pessoas? Outra coisa, irmãos, amar custa dinheiro. Os casais, vamos brincar um pouquinho. As mulheres gastam um pouquinho ou não gastam, irmãos? Hã? Os filhos, vamos ser sinceros. Antigamente a gente pedia R$2, 50 centavos. Não era isso? Hoje é como? Faz um pix aí, pai. Gente, Caleb e Débora pedindo pix. Você não está entendendo. Porque dá trabalho. Amar custa dinheiro. Você querendo ou não, custa dinheiro. Então, amados, amor tem que ser prática. O amor verdadeiro se envolve. Esse homem, ele abriu mão, ele se envolveu na vida daquele rapaz que estava caído. Eu sei que tem pessoas aqui que aprendeu a vida toda. Ah, pastor, eu já me feri demais. Eu entendo, irmãos, tem pessoas que são ruins mesmo. Eu entendo, mas nem todo mundo é ruim. É que nem tem pessoas que falaram que tinha igrejas que só se decepcionaram em igrejas. E graças a Deus aqui tem sido abençoados. Não que a igreja seja perfeita, mas tem encontrado o amor, tem encontrado uma palavra verdadeira. Então, do mesmo jeito que existem igrejas boas, existem igrejas ruins, existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. Então a gente não pode fechar as portas do nosso coração. Ah, eu não vou se envolver mais. Sabe, ore a Deus. Abre o teu coração, tira essa barreira. Sabe, tira esses cadeados que estão aí no seu coração. Se envolve mais. Se entrega um pouquinho mais, para Deus curar essas feridas, esses traumas. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos: o próximo é quem precisa. Versículos 36 e 37. A pergunta mudou. Ele perguntou a quem quer herdar a vida eterna, amarás o Senhor teu Deus. Mas agora ele fala assim: quem é o meu próximo? Olha só como ele começa a tirar a responsabilidade. Quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele pergunta: mas você não sabe o que é o seu próximo? Não. Aí ele começa a contar a história do bom samaritano. E aí, amados, eu queria revelar algo de Deus para você aqui. O seu próximo não é quem está perto de você. O seu próximo não é a sua casa. O seu próximo é quando você decide amar. Eu vou repetir. O seu próximo é quem você decide amar. Porque vamos ser sinceros, os 3 tiveram escolhas, concordam comigo? 2 passaram direto.
O terceiro também, ele tinha direito de escolha. Mas ele decidiu o quê? Amar. Ele decidiu parar. A minha pergunta é: que decisão você vai tomar? Você vai parar de olhar um pouquinho para você? Você vai começar a olhar ao teu redor? O próximo não é quem está perto. E eu vou te falar algo de Deus aqui essa noite. Tudo que eu estou falando aqui não é obrigatório para você. Só que a primeira pergunta é: como que era? Como pode um homem herdar o reino dos céus? E qual que é a resposta? Amando a Deus, servindo pessoas. Então eu estou sendo muito simples com você. Eu vou ministrar isso aqui para você e é você que vai decidir. Mas lembre-se que a partir da sua decisão, você pode herdar a vida eterna, como você pode herdar a morte eterna. É eu que estou dizendo ou é a palavra? Palavra. Porque foi isso que Jesus respondeu para ele. Faça isso e viverás. Será que... Baixe a sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos. Será que tem alguém hoje caído, abatido? Tenta trazer a memória. Fraco, na sua célula, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Será que não tem alguém que está ferido? Ou com a igreja, ou com líderes, ou com pessoas? Será que não tem alguém que foi machucado? Será que não tem alguém que foi magoado? Será que tem alguém que foi rejeitado, excluído, deixado de lado? E essa pessoa que Deus está mandando você ir até ela. Eu vou revelar algo da parte de Deus aqui. O Senhor estava me incomodando para não falar isso, que eu já tinha falado. Deus mandou dizer para alguém, eu não sei quem é essa pessoa, mesma coisa de manhã, irmãos, que tem alguém no seu local de trabalho que você acha que é pedra no teu sapato. E é essa pessoa que Deus quer que você ore por ela, que você se aproxime dela, que você abrace ela. Ah, pastor, não, ela só faz mal para mim. O Senhor falou que é essa mesmo que você deve pôr brasa sobre a cabeça dela. Porque amar o teu amigo, aquela pessoa que está sempre perto de você, é muito fácil. Deus está mandando dizer para você que talvez dentro da sua casa, nos seus parentes, tem alguém que você brigou, que você discutiu, você precisa urgente orar e jejuar essa semana, para na próxima semana você ir até essa pessoa pedir perdão para ela. Ah, pastor, mas foi ela que foi errada. Sim, então peça perdão você. Sabe por quê, irmãos? Se você não perdoar aqui na terra, você não será perdoado no céu. Se você não liberar o perdão aqui na terra, você não será não liberar o perdão sobre a sua vida no céu. Pode olhar para mim agora. Última coisa que eu quero ministrar. Amar a Deus é igual servir pessoas. A Bíblia diz: faça isso e viverás. Foi bem claro, irmãos. Faça isso e viverás. Versículos 28 e o 37. Duas vezes Jesus responde a mesma coisa. Aí Deus está falando para você: vai e faça isso que eu estou ministrando. Olha para alguém do teu lado aí, pega nessa pessoa assim, ó. Faça isso, demonstre amor. Ah, pastor, mas é muito difícil, que eu estou magoado, eu estou machucado. Sim, eu entendo, eu já fui muito machucado. Mas se Deus quer levantar uma igreja diferente, tem que começar por nós, irmãos. Eu aprendo algumas verdades aqui, irmãos. Amor a Deus não é teoria, ela é prática. E eu não vou gritar aqui para você ouvir. Vou falar bem baixinho para você refletir. Deus mede o nosso amor por Ele através do que fazemos pelas pessoas. Se hoje Deus fizesse um termômetro do amor que você diz que tem por Ele, e olhasse o quanto você tem servido pessoas, como que está esse termômetro? Ou você é uma pessoa que só tem pensado em você, não pensa no outro? Aquela pessoa que parece um porco espinho, que ninguém pode chegar perto, está sempre armada, sabe, está sempre na defensiva. Concluo, irmãos. O sacerdote conhecia Deus, mas ele não ajudou. O levita servia no templo, mas ele ignorou. O samaritano talvez nem tinha religião, irmãos, mas ele tinha o quê?
Ele tinha o quê? Ele tinha o quê? O amor de Deus. Então você pode não ser um pastor, mas o que mais importa é ter amor. Você pode não ser um líder de célula hoje, mas o que mais importa para Deus é se você tiver o amor. Você pode não estar cantando hoje, mas o que mais importa é se você tiver o amor. Porque não adianta eu vir aqui pregar, os irmãos louvar, servirmos na porta, o que for. Se não tiver amor, não adianta de nada. A minha pergunta é: quem você tem sido? O sacerdote? O levita? Se você é um desses dois, hoje Deus está te dando a oportunidade de sair daqui e ser um bom samaritano, uma boa samaritana. Ah, pastor, eu estou com tanta coisa para resolver. Eu acabei de falar e vou repetir. Se você praticar essas duas questões que eu falei aqui essa noite, 99% dos seus problemas Deus vai resolver para você. O que Deus mais necessita, irmãos, não é uma igreja cheia de gente, de pessoas, com instrumentos maravilhosos, com um templo lindo. O que Deus mais tem de urgência essa noite é de uma igreja que vai levantar e vai praticar o amor, que vai ser bom samaritano na vida das pessoas. Tenho uma pergunta para você. E aí você se pergunta: eu tenho amado a Deus com tudo? Eu tenho ignorado pessoas? Eu tenho sido o religioso ou o misericordioso? Quem Deus colocou no seu caminho, no meu caminho, para que eu possa ajudar hoje? Faça uma reflexão assim agora rápida. De pessoas que você está tendo dificuldade de ter relacionamento, que parece que é uma pedra no teu sapato, parece que, como diz lá, não se bate, né? Eu vou falar aqui o que o mundo fala lá fora. Sabe aquela pessoa que realmente não se bate? É essa pessoa que Deus está mandando eu dizer para você essa noite, que você vai ter que orar por ela e vai se aproximar dela. Se você entender o que Deus falou aqui essa noite, você vai se esforçar. Se coloque de pé. Eu creio, irmãos, eu voltei de lá com a minha chama acesa. Deus está levantando uma igreja, irmãos, que ama a Ele intencionalmente. O que é amar a Deus intencionalmente? Eu amo a Deus porque eu quero conhecer mais dEle e quero que o amor dEle em mim transborde na vida de outras pessoas. Então seja intencional, ame para a glória de Deus, não faça isso por interesse. Não ame o seu patrão para receber uma promoção. Não ame aquela pessoa para receber algo em troca. Ame para a glória de Deus. Sirva pessoas intencionalmente. Sirva para ganhar o coração delas. Eu compartilhei aqui, vou compartilhar rapidinho, irmãos. Eu estou trabalhando com um rapaz, um pouquinho vida meia bagunçada, e eu comecei a me aproximar dele. E o que eu percebi, irmãos? Ele só quer uma amizade. E aí ontem ele me ligou: cadê o Helder? Ele me ligou, estava colocando um pipa no alto. E ele me ligou para falar que estava colocando um pipa no alto. E eu nem tchum. Mas o que eu percebi, o Espírito Santo falou assim: ele está querendo amizade. Ele está querendo só que você se aproxime dele. E aí, amados, nós precisamos entender. E aí ele contando para mim que gastou quase R$1.000 com pipa. E aí eu, como amigo, não posso julgar, sabe por quê? Ele falou assim: meu irmão, ele gosta de futebol e gastou R$800 numa chuteira. Então a gente vai gastar naquilo que nós gostamos, concordam comigo? Então quem somos nós para ficar julgando? E eu não julguei ele, irmãos. E aí sabe que no final da conversa, por ligação, ele falou: eu tô gostando de conversar com você, cara. Sabe, legal, eu falo as coisas e você não me julga. E sabe o que ele falou no final da conversa? Ele falou: em breve eu vou fazer uma visita na sua igreja com a minha família. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? As pessoas, elas só querem que a gente demonstre amor por elas. Que nós possamos ser o Jesus na vida delas. Nós não somos perfeitos como Jesus, mas nós possamos ser pequenos Cristo na vida das pessoas. Amados, que nós possamos, como Jesus respondeu, vá e faça o mesmo. Feche os teus olhos. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez no Senhor.